em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 286. Eu sou Rafael Arinelli e eu gosto do meu bife mal passado. Eu sou o Cauê Petito e a gente tem mais um concorrente aí no gênero slasher. Mais um, é verdade. Eu sou Daniel Cury e eu tenho as minhas máscaras. E você admite que tem as suas? Boa, olha aí, muito bem. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos nesse podcast Cinemação 286 para bater um papo aqui, fazer uma entrevista com a Gabriela Amaral Almeida, diretora, né, que tá lançando o filme agora, tá saindo aí com Animal Cordial, e a gente conseguiu trazer ela aqui para bater um papo, falar um pouco sobre a carreira dela, sobre o fato de ser uma diretora mulher nordestina, que é diretora especializada no gênero de terror, né? E aí a gente conseguiu trazer ela aqui para bater um papo sobre tudo isso. Ela não tá aqui com a gente agora, porque ela vai entrar justamente na parte ali, né, do tema principal. Então, se você quiser partir direto para a entrevista, dá uma olhada aqui na descrição desse episódio, porque você vai poder ver lá a minutagem que a gente está falando com ela, e aí você já pula e começa a escutar a entrevista. Esse é um podcast um pouquinho diferente. Eu não vou sair na metade do podcast, fiquem tranquilos. Mas a Gabriela vai, né? A Gabriela entra e depois a Gabriela sai, porque é um período muito curto mesmo. Ela tá com a agenda super corrida, inclusive porque ela tá lançando o filme agora e tá falando com tudo que é lugar. Tá falando com rádio, com televisão, com TV fechada, TV aberta, com todo mundo. E a gente conseguiu esse espacinho dela na agenda dela pra vir falar aqui com o Cinemação, não é isso, Dan? Exatamente, foi negociação, né? Foi praticamente sentir que entrevistando o Papa. Não, brincadeira. Mas foi legal porque a gente manteve um contato com o pessoal que tá fazendo a divulgação do filme, e é muito bom quando a gente consegue combinar, né? O pessoal quer falar do filme e a gente quer falar com mentes inteligentes do cinema e aprender bastante sobre cinema, e é isso que ela vai trazer pra gente. Então, tô super animado aí. Exato, e pra bater um papo com uma diretora de terror, a gente trouxe aqui nosso especialista no assunto, que é o Cauê, né, Cauê? Valeu. Eu acho que eu sempre expresso como isso coloca um peso em cima de mim, mas valeu por ter me chamado aqui. Eu tava ansioso pra caramba pra gravar com ela, pra falar sobre tudo isso que o Animal Cordial trata, todas essas referências e sensibilidades aí de outras coisas do terror, assim, e, tipo, valeu mesmo por terem me chamado aqui pra dessa entrevista. Vai ser demais, gente, vai ser demais. Papo sensacional com a Gabriela Amaral Almeida. Fica aqui então, acompanha esse podcast, porque no mínimo você vai sair sabendo um pouquinho mais sobre cinema nacional, sobre cinema de gênero e principalmente a visão de uma diretora nova que tá aí, né, sendo referência no mercado nacional. Vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Pois é, eu saí aqui, né, um pouquinho, o Daniel já fez repercussão, já fez plano de detalhe, já fez de tudo um pouco, né, Dan? Então, dessa vez eu voltei para o meu lugar de direito e pretendo não sair, ou pelo menos que você não saia comigo, né, Dan?
A gente vai, qualquer coisa a gente vai alternando. Se a correria da vida não deixar a gente gravar, a gente alterna. Exatamente. Eu já gravei aqui sem o Dani e dessa vez foi a primeira vez que o Dani gravou sem eu estar aqui. Então, legal que a gente vai experimentando. E você, né, que tá aí, que tá escutando nossas entrevistas, tudo que tá acontecendo aqui com o podcast do Cinemação, com o site do Cinemação, quer mandar seu comentário aqui pra gente, mande lá no contato@cinemação.com. Pelo e-mail, você pode mandar um e-mail gigante pra gente, com sua sugestão, crítica, comentário sobre os temas que a gente tá fazendo aqui, e a gente vai ler e vai trazer aqui pro podcast, vai compartilhar com os nossos ouvintes. Você também pode ir lá no nosso site, no cinemação.com, onde saem artigos, críticas, trailers, todas as novidades do cinema, do entretenimento, tá lá no nosso site, no cinemação.com. Lá você consegue ficar por dentro de tudo que tá acontecendo dentro do audiovisual. Então vai lá, cinemação.com. E se você gosta tanto da gente, se você gosta de ler os artigos, se você gosta de ouvir os podcasts e gostaria que a gente tivesse mais, produzisse mais, falasse mais, não sei, qualquer coisa, ou até com mais qualidade, ou que a gente fizesse vídeos, o que quer que seja, você vai querer ser um patrão ou uma patroa do Cinemação, porque afinal de contas essa é a melhor forma de contribuir com a gente. Então vai lá no cinemação.com/contribua, ou então clica no botãozinho contribua lá no site cinemação.com e escolha a melhor plataforma. Tem Apoia-se, tem Patreon, tem o Padrim. Você escolhe a melhor plataforma para contribuir e você pode contribuir com a gente a partir de R$1 por mês. Parece pouco, né, pro seu bolso, mas é muito pra gente. Né? E é muito pouco, né, Dani? Exatamente. Não vai fazer falta pra você e pra gente vai ajudar muito. Imagina se todo ouvinte do podcast decidisse dar R$1 por mês. A gente conseguia fazer vídeo, a gente ia conseguir fazer muita coisa muito legal. Então vai lá, veja também as vantagens de colaborar, né, com valores mais altos se você quiser, mas escolha e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação, que a gente vai ficar muito feliz, vai te botar no grupo do WhatsApp e a gente vai virar amigo, e é isso. Então seja um patrão e seja uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, temos aqui comentários rápidos, sucintos e muito bacanas que a gente recebeu. E pra mostrar pra você que a gente tá de olho em todas as nossas redes sociais, a gente trouxe aqui comentários de lugares diferentes, né, pra você também poder comentar por lá. E um dos comentários que chegou aqui foi do Alex Santos, e ele comentou lá no Instagram, e ele disse o seguinte sobre o podcast 285, que foi o podcast que a gente falou lá, né, sobre a escola e o cinema, né, o cinema dentro da escola, a escola dentro do cinema, né, a gente fez esse papo muito bacana. E aí o Alex falou o seguinte: vocês são excepcionais, estão mais relevantes e com mais engajamento a discussão de tudo que envolve o cinema que os podcasts de cinemas badalados da internet brasileira. Olha aí, então ele fez uma comparação aí com o nosso tema, com outros podcasts. É legal a gente sempre ter isso, né? A gente diversificar os assuntos e trazer reflexões diferentes, porque daí a gente cria uma voz diferente e você que está ouvindo pode escutar o Cinemação discutindo assuntos que permeiam o cinema brasileiro, e você pode escutar outros podcasts aí que de repente vão falar sobre blockbuster, vão fazer críticas, né? Vão falar sobre outras coisas. Então muito bacana aí o comentário do Alex. Fica aqui também a dica para você comentar lá. Comenta também pelo Instagram, tamo de olho lá também. E eu tenho o comentário da Jana Hatfield, olha que chique. A Jana Hatfield comentou lá no Twitter também, brevemente, né, sobre também o podcast Escola no Cinema, né, a gente tava divulgando e tal, e ela só deu um reply, só colocou assim, ó: foi muito interessante, só aumentou mais meu respeito pelos professores, e podem ficar orgulhosos também, os temas dos podcasts sempre trazem informações enriquecedoras. Palminhas, joinha, coraçãozinho. Esse eu li aqui os emojis dela. Emojis, é. Eu achei sensacional também, assim, gostei muito de saber disso e fiquei muito feliz com isso, né? Aumentou o respeito pelos professores. Isso eu achei muito legal. É como que um podcast de cinema consegue enriquecer mais do que apenas o cinema, né? Então a educação é importante e a gente conseguiu mostrar isso, conseguiu mostrar dois professores diferentes discutindo, e fiquei muito feliz com esse comentário da Jana. Espero que mais pessoas tenham aprendido a valorizar ainda mais os professores que precisam ser valorizados, né? E tem outro comentário aqui, Dani, que esse eu nem coloquei aqui do nosso roteirinho e tal, que é pra pegar você de surpresa mesmo, que aqui, ó, Rafael Arinelli, podcast Cinemação, enviou aqui um comentário de cabeça pra gente, falando o seguinte: parabéns, Daniel
Rafael Cury, pelo ótimo roteiro do último podcast, porque você trouxe assuntos muito relevantes para nossa audiência. Foi demais saber as técnicas que os professores usam para encantar seus alunos em sala de aula. Parabéns! Quem pôs isso? Onde pôs? O Rafael Arinelli acabou de mandar. Entendi. Entendi. Muito obrigado. Se alguém quiser me contratar como pauteiro, tô aí. Tá aí, né? Nada que R$1 milhão não resolva, sim, né? Sim, não. É um salário mínimo. Não, brincadeira. É um salário bacana, já tá bom. Com licença. Mais alguma coisa? Acho que não. Chegou o cliente. Tem mesa pra quantos? 2. A gente já desligou o forno, Inácio. Já guardou quase tudo. Fora que já tá na nossa hora, né? Eu acho que eles não vão demorar. Gente, vamos só mais essa. Deixa ele comigo, que de hoje ele não passa, não. Mulher brasileira, cineasta, dirigindo filme desde 2010, escrevendo desde 2004, mestre em literatura e cinema de horror pela UFBA e chegando aos cinemas com o filme O Animal Cordial, que conta com nomes como Murilo Benício, a Luciana Paz, o Irandir Santos, que por acaso sou fã desse cara, e da Camila Morgado. Gabriela, você vive de cinema, respira cinema e tem sua voz impressa nos filmes que você faz. Então vou começar com uma pergunta simples para você. Manda. Você escolheu o cinema ou o cinema te escolheu? Eita! Você já começa com uma filosófica. Eu acho que foi uma escolha mútua, porque eu queria muito estudar cinema, mas não sabia o quê, né? Então eu fiz comunicação na UFBA, na Federal da Bahia, sou baiana, moro em São Paulo, mas sou baiana, porque eu descobri que lá tinha um grupo de pesquisa em estudo de cinema. E eu, na época, eu tinha 17 anos, estava para fazer vestibular, eu gostava muito do Hitchcock, eu tinha recém-descoberto o Hitchcock, enfim. Tava naquela loucura de aí descobrir que as pessoas estudavam cinema, faziam livros sobre filmes e tal. E eu prestei faculdade por conta desse grupo. E eu entrei nesse grupo no segundo semestre. Tive um orientador muito importante que foi o Wilson Gomes, que me incentivou a estudar literatura e cinema de horror, que eu gostava muito. Mas aí dentro da própria universidade eu percebi que não era a teoria o meu campo, mas a realização, e fui fazer cinema em Cuba, né? Logo depois do mestrado eu viajei para Cuba, para a Escola Internacional de Cinema e TV, e fui estudar lá. Então acho que foi uma escolha mútua, sei lá. Interessante, que interessante você ter ido para Cuba para estudar cinema lá, né? Você já conhecia o cinema cubano? Como que você chegou lá? Não conhecia o cinema cubano, mas era fã do Gabriel Garcia Marques e sabia dessa escola, né? Essa escola foi fundada por ele. Ele estudou cinema, o Garcia Marques, não sei se vocês sabem disso. Ele estudou cinema na Itália, no Instituto Experimental de Cinema, e ele voltou para a Colômbia com a ideia de fazer uma escola similar na América Latina e para a América Latina. Então, quando ele ganha o Nobel por 100 Anos de Solidão, boa parte do dinheiro do prêmio ele emprega para construir essa escola, que ele chama de Escola de Três Mundos, né? Que é a África, a Ásia e a América Latina. E aí, sabia dessa história há muito tempo, já tinha lido livros das oficinas do Gabriel Garcia Marques nessa escola, e aí eu prestei a prova e fui. Demais. Sim. O que você vê de diferente, se é que é claro isso, para pessoas que de repente têm uma escola um pouco mais, ou só no Brasil, ou, né, muita gente que vai estudar acaba indo para Estados Unidos, aquela coisa mais. Que visão que você acha que essa escola traz lá de Cuba? Eu acho que é uma escola, primeiro que é uma escola latino-americana, né? Então a gente aprende a fazer cinema, não é com todo o recurso do mundo, é uma escola que está em Cuba e que enfrenta suas dificuldades, enfim. E eu acho que isso é bastante válido para o tipo de cinema que a gente vai conseguir fazer no país da gente, né?
em termos operacionais, assim, em termos de... Não em que isso seja um demérito de forma alguma, mas é como se a gente tivesse que ser mais criativo, sabe? Porque a gente tem menos possibilidade, menos grana, menos... não tem aquele... Que tipo de histórias a gente vai contar sendo latino-americanos? Eu acho que isso é importante também. Então, eu acho que essa particularidade da Escola de Cuba é preparar para que a gente faça um cinema possível, né? Porque muitas vezes você sai para estudar fora e, não sei, a filosofia do ensinamento fora, que eu digo sem ser em Cuba, né? Nos Estados Unidos ou em alguns lugares da Europa, filosofia de ensino leva em conta a possibilidade de você contar com muita grana, com uma disponibilidade material que a gente não tem aqui. Exato. Então eu acho isso interessante. Eu acho interessante isso que você está falando, porque eu lembro da entrevista que a gente fez aqui com Afonso Poyar, né? E ele contando também justamente sobre essa diferença, que ele diz que quando ele faz Os Dois Coelhos, ele vai aqui pra Sé, aqui em São Paulo e tal, né? No centro de São Paulo, e ele tem que pedir a Alessandra Negrini, precisando ir no banheiro, tem que entrar lá em alguma lojinha, alguma coisa, para fazer um xixi lá no banheiro, sabe? De um comércio na rua e tal. E aí quando ele foi fazer o Solens, que é aquele filme que ele fez com Anthony Hopkins e tal, né? Ele disse que era impressionante a estrutura, que ele tinha um trailer só pra ele, o Anthony Hopkins um trailer só pra ele, os caras pegavam uma locação em qualquer lugar, alugavam um estacionamento inteiro só pra colocar os trailers lá. Então ele falou, nossa, era tanta coisa que a gente que faz um cinema assim mais, vamos dizer, mais pé no chão, né? É até estranha essa quantidade, e é meio por aí mesmo, né? Os recursos meio que faz do diretor, do produtor, um malabarista, né? Na hora de fazer mesmo o filme, né? Mas eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado com essa visão, sabe? Porque o cinema independente americano também é perrengue. Ah, sim. Eu tô falando assim, o interessante de Cuba é você entra lá como estudante e você vai sair eventualmente para fazer seus primeiros filmes. Nessa situação de primeiros filmes, você tem que estar preparado, acho que menos em relação à estrutura até, a aprender a usar o sol, a luz do sol, a luz natural, são coisas que eu aprendi em Cuba, aprender a transformar uma diversidade em linguagem. Então essas coisas eu acho bastante interessantes e engraçado, porque eu tive uma outra experiência, eu fui selecionada para aquele laboratório Sundance do Robert Redford. Sim. Eu fui para o laboratório de roteiro, de direção e de música e som. E no laboratório de direção, assim, é um laboratório dedicado a diretores de primeiros e segundos filmes, que não tem a estrutura de trabalhar nessa estrutura que você comentou, né? Com Anthony Hopkins, são como nós. Os primeiros filmes dessas pessoas são filmes com pouca grana, com atores desconhecidos, com uma limitação também de recursos, ou seja, a maioria dos colegas americanos que fez esse laboratório comigo, ninguém ia filmar em película, por exemplo. Entendi. Então isso você já vê que é bastante próxima à realidade do cinema independente americano, do cinema que eu acabei de fazer, né, com Animal Cordial. Então, acho também que são 2 pesos e 2 medidas, sabe? A gente tem tanto uma super indústria nos Estados Unidos, mas a gente, graças a Deus, também tem uma indústria independente, o Mumblecore, ou enfim, essa coisa inaugurada pelo Jarmusch, que é vital para a criatividade do cinema americano, que está cada vez mais em crise, né? Sim. Eu até ia te perguntar, Gabriela, sobre a questão, assim, dando um pulo no tempo, só pra gente ver como que você enxerga isso. Porque ao mesmo tempo que o Animal Cordial, enfim, foi feito dentro da realidade do Brasil e tudo mais, depois de um histórico que você teve com curtas que são sempre, né, não vi todos, não sei se todos, mas acredito que quase todos por meio de editais, né, e com essa carreira de festivais, o Animal Cordial foi aquele que veio o Rodrigo Teixeira, né, o produtor, quase que um modelo americano, né, de se fazer filmes, né, foi lá e falou, toque o dinheiro, vamos filmar. Você viu uma diferença nesse sentido, independente né, de orçamento, nesse sentido de poder falar assim, poxa, não precisei de toda aquela burocracia, não precisei de toda aquela correria, foi um processo mais rápido? Sim, é um processo muito mais rápido. Pra você ter uma ideia, o filme que eu fui com a
Sombra do Pai pro Sundance. É um roteiro que eu tenho, uns 7 anos. E quando eu voltei pro Brasil, ainda tive que submeter edital, esperar edital. Então, o que seria meu primeiro filme, né, que seria lógico, né, de voltar de Sundance e filmar imediatamente, acabou sendo o meu segundo porque eu tive que esperar todos esses trâmites acontecerem, né? E aí, por conta desse gap que surgiu, fui até o Rodrigo, que o Rodrigo é muito próximo do instituto, né, do Sundance Institute, e aí eu encontrei lá, logo depois do laboratório, ele falou, vamos fazer vamos pensa numa ideia pra gente fazer um filme. E aí tinha essa porta aberta, e contando com a espera que eu ia ter, né, da grana do edital do Sombra do Pai, que é incrível, que é um sistema de financiamento que eu acho importantíssimo no Brasil, que foi o que levantou esse novo cinema que a gente está vendo, é resultado de anos de investimento, né, governamental em curta-metragistas, em primeiros realizadores. Eu acho uma atitude louvável. Mas aí teve também, eu também tive a outra experiência, que foi de ser financiada, poder fazer um filme financiado com dinheiro particular e não ter que esperar tanto para executar esse filme, né? E foi algo que no processo da pós, assim, você pode ser beneficiado justamente dessa produção particular também, né? Normalmente até mesmo na pós, assim, eu tava na coletiva de imprensa do Animal Cordial, e você tocou um pouco, assim, por cima disso, assim, parece que vocês quiseram esperar, ver se vocês conseguiam captação de recursos, mas vocês acabam... Foi uma pós demorada, porque foi uma pós delicada, que contou também com a minha ausência, em boa parte dela, porque eu tinha que, assim que eu terminei de editar o som do animal, o edital foi liberado do Sombra do Pai, e eu filmei imediatamente. Então eu passei 3 anos nessa loucura. Então no tempo de preparação e filmagem eu precisei parar com o animal. Então teve esse gap por conta da filmagem do outro projeto, da edição do outro projeto e da edição de som do outro projeto. E a gente também tentou financiamento público para pós-produção e não conseguimos. E além disso, o trabalho de pós-produção foi um trabalho bastante difícil, né, de fazer. Tem muito detalhe, o filme passou por uma correção de cor, com rotoscopia, que foi delicado de fazer e demorado, né? Eu não tinha imaginado que passou por isso da rotoscopia e tudo mais. A gente filmou em estúdio, então aquelas janelas são chroma key, a gente teve que fazer toda uma aplicação de chroma key em movimento, de chroma em movimento. Aquelas paisagens, elas são paisagens aplicadas, né? Então aí quando a gente aplica a paisagem, a gente tem que entender como é que fica a temperatura do salão dentro, e aí chegamos a uma nova tonalidade de verde depois, e essa tonalidade de verde exigia uma rotoscopia. Ou seja, nada é tão simples, né, quanto parece. É bom que pareça simples, porque parece que nada foi feito. Eu acho que o legal do efeito especial é esse, né? Exato. É você achar que é tudo muito natural. O lance do efeito especial é justamente isso, né? Ele é bem feito quando ele é imperceptível. Isso, eu concordo em gênero, número e grau. Então o restaurante não foi uma locação mesmo, assim, foi realmente vocês construíram ele, no estúdio. Era um casarão antigo, só que a gente filmava muito dia por noite, sabe? A gente tapou tudo ao redor, porque a gente não podia filmar à noite. E o trânsito que tinha lá fora não era o trânsito que a gente queria pra narrativa, então teve que criar esse trânsito depois, aplicando, com animação, né? Era esse lugar vazio e tal. Então, sim, foi um estúdio nesse sentido. Ele foi um lugar completamente fechado. Ele podia ter sido feito no estúdio, mas a gente perderia janelas, perderia coisas que tinham ali, que para reproduzir em estúdio a história daquelas paredes é muito difícil, né? Mas lá dentro do chão também, que é um chão antigo, mas lá dentro tudo foi construído, naquele corredor é construção, tudo é construído, não era uma cozinha, né? Era uma casa. Não dá mais pros meninos ficarem presos aqui até tão tarde, não dá. A gente vai se acertar. Espera na cozinha. Eu vou esperar aqui. Gabriela, eu ia até pedir pra você, nada melhor do que você, né, de nos apresentar o filme, porque assim, a galera que tá ouvindo a gente, que de repente não conhece o filme, que vai querer ver esse filme, a gente pode chamar ele do quê? A gente tá falando de um horror... Eu acho que é um
thriller. É um thriller, tá. É um suspense, né? É um terror. Um suspense e terror. É uma história de um dia qualquer de um restaurante na cidade de São Paulo, onde há poucos clientes, o dono, uma garçonete e o chefe ainda presos, né? Esperando para que o serviço acabe, quando esse lugar é invadido por 2 ladrões. E por conta dessa invasão, todos esses personagens acabam refém de uma situação bastante tensa. Bastante tensa. Bastante tensa. Pois é, eu já queria deixar meu relato aqui, que eu assisti o filme, né, e eu fiquei extremamente encantado com o filme, muito por conta do roteiro, né, porque é um roteiro que prende a gente, assim, a gente fica sempre querendo saber qual que é o próximo passo, o que ele vai revelar pra gente na próxima cena e tal, mas eu também até anotei o nome aqui, porque me chamou muito a atenção a fotografia, então eu até anotei o nome aqui da Bárbara Álvares, né, quem é a diretora de fotografia, porque o filme tem uma fotografia belíssima, assim, é realmente um cinema de primeira qualidade. E aí eu queria até, fugindo um pouco do filme, né, pra não ficar dando spoilers aqui pros nossos ouvintes, mas eu queria entrar num assunto que eu acho importante, inclusive, de saber o seu relato sobre isso. A gente fez um podcast um tempo atrás sobre as mulheres, as diretoras, né, no cinema. E eu percebo que você faz parte desse fluxo, desse novo movimento, essa tendência que a gente começa a ver, que é diretoras mulheres, obviamente, né, de gênero no Brasil. E ainda por cima você é nordestina, que poderia também ter mais alguma coisa. Então eu queria saber de você, assim, como diretora, uma pessoa que hoje está lançando um filme aí sensacional, com Murilo Benício, Luciana Paz, Irandir Santos e tal. Você ainda sente essa resistência de mercado por ser mulher ou por ser uma diretora de gênero? Porque a gente sente muito em você, assim, esse seu DNA hitchcockiano. Total. Como que você vê esse movimento, esse mercado e tal, que você hoje é uma expoente, né, nisso? Olha, eu vou falar 2 coisas contraditórias. Quando eu comecei a estudar cinema, foi lá quando eu te falei, né, que eu fui até a faculdade, descobri esse grupo, tinha 16, 17 anos. Nunca passou pela minha cabeça que esse terreno não era meu lugar. E aí eu entro na faculdade e eu conheço um orientador que é fantástico, que é o Wilson Gomes, que é um cara extraordinário, que, engraçado, em nenhum momento ele se espanta com o fato de eu escolher o que eu escolhi para estudar. Que legal. Eu falo isso porque muitas mulheres enfrentam esse estranhamento, né? Nossa, mas você vai estudar aí. Eu enfrentei um estranhamento da ordem do acadêmico. Acadêmicos me perguntavam na época, isso eu fiz mestrado em 2003. Entrei na faculdade em 99. Então, o preconceito que eu sofri era acadêmico, era intelectual. Por que você vai estudar terror? Por que você vai perder tempo estudando isso? Não era porque eu era uma mulher estudando isso. E aí o que acontece é que, olha que coisa interessante, eu vou para Cuba. Cuba foi um momento fundamental para mim, mas ao mesmo tempo eu destoava dos alunos porque eu era a única que gostava de cinema de gênero, né? A escola de Cuba, ela tem estudantes muito afiliados ao cinema latino-americano, ao cinema direto, né? Ao documentário. E eu me senti excluída de novo por conta do gênero. Não era porque eu era uma mulher querendo fazer gênero. Então, não sei, são essas coincidências loucas da vida, né? Diz muito. Sim, isso diz muito, assim. Diz muito. E aí, quando eu vim pro Brasil, tava bem no começo da gestão do PT, que fomentava muito curta-metragem. Tinha muito edital para curta. E eu comecei a fazer meus filmes e, novamente, eu era selecionada. Em nenhum momento nessa trajetória de curta, de ser selecionada, por exemplo, em edital, ser uma mulher com um projeto de horror me colocava para fora. Pelo contrário. Ao começar a frequentar os festivais, né, ao começar a me deparar com o que esperavam do cinema feminino dentro do próprio circuito de arte, é que eu comecei a entender que o meu lugar feminino no horror era um lugar estranho. Porque até dentro do próprio cinema de arte, você ser mulher e fazer horror é uma exceção. Tá? Não é um negócio. Existe uma tal sensibilidade feminina pelos festivais de arte que exclui a violência,
com a qual eu tô acostumada a lidar, que excluem os temas que me interessam, né? Que são esses temas mais crus. Então, a minha sensibilidade, sim, é feminina, mas não é o feminino convencional, ou melhor, o feminino convencionado por essas instâncias, né? Daí eu começo a perceber essa dificuldade de entrada. E muito doido, gente, falar isso com vocês, porque aí eu vou pra Sundance com esse projeto e eu tenho... O meu principal assessor foi o Tarantino, né? Foi o Quentin Tarantino. E ele, em nenhum momento, de novo, ele não dialogava comigo como se eu estivesse fazendo um filme de mulher. Ele dialogou comigo como se eu estivesse fazendo um filme, ponto. Eu acho que... E aí você percebe como é que como essas instâncias operam. Porque por ser chancelada por uma figura masculina, eu também ganho respeito de outras, né, outras instâncias. É óbvio que existe misoginia, é óbvio que existe machismo. E é também evidente que eu meio que escapo dessa realidade, consigo escapar relativamente dessa realidade por conta desse percurso que eu tive. E tive a sorte de conhecer o Rodrigo também nessa mesma época, e o Rodrigo é um produtor muito respeitoso, nunca também me tratou como diretora mulher, ou diferente de um diretor. Pelo contrário, me tratou como diretor, mas eu tenho consciência de que essa realidade, eu sou uma exceção nesse esquema de... E não é legal ser uma exceção. Seria muito mais legal. Não é legal, porque você acaba isolada dentro de um universo que é masculino. Sim. É preciso dizer isso, né? E seria muito mais interessante para mim poder trocar com mulheres que têm o mesmo gosto, ou a mesma visão de mundo que eu. Sim. Também. Além de números. E a crítica tem percebido muito, né, Gabriela? Eu não sei o quanto que isso é total, é só um reflexo do seu trabalho, ou o quanto é pensado, justamente por você reverter por exemplo, a imagem da mulher nesses filmes, né? Como num filme slasher, né? Como a gente fala. Eu acho que, não sei se você tem. Eu queria saber como que você tem recebido essa visão, assim, o quanto importante, ou se você não esperava isso das pessoas, da crítica mesmo, entender você como alguém que tá também virando uma chave, né? Assim, é uma exceção, mas é uma exceção necessária e que tá conseguindo virar essa chave. Não sei se o Tarantino percebeu isso de repente, não sei. Ele fez outro filme, né? Mas enfim. Com ele, não, ele é um artista no sentido de que quando ele se conecta com outra sensibilidade que é próxima dele, parece que essas barreiras de gênero, elas não existem. E isso, pra mim, é importante. Quando me perguntam assim, você só trabalha com mulher? Eu, absolutamente não. Eu trabalho com pessoas que sejam humanas, assim, que consigam se conectar com a humanidade, tanto do feminino quanto do masculino, porque tem muita mulher misógina, tem muito homem misógino também, então isso vai de indivíduo para indivíduo. Então, acho interessante a recepção que o filme vem tendo, porque já vejo uma abertura, uma atenção maior dos críticos, em sua maioria homens, tá? De novo, a crítica também conta com pouquíssimas mulheres, mas eu já vejo pelo menos uma atenção da crítica masculina para essas questões de gênero que estão sendo articuladas nos filmes feitos por mulheres, sabe, gente? Porque eu fiz Animal Cordial porque eu queria ter visto Animal Cordial quando eu era menor. Sim. Ou seja, eu queria ter visto, sabe? Eu queria ter visto um filme onde o sexo não era sinônimo de morte, porque isso é uma maneira de repressão, mais uma maneira de repressão. Eu amo o filme de gênero, mas ele tem essa marca muito, o slasher, por exemplo, tem essa marca muito, muito forte, né? Até aquele Todo Mundo em Pânico zoava com isso, porque é tão absurdo, né, da Última Virgem, enfim. Então eu fiz o filme assim, do ponto de vista mais humano que eu posso falar pra vocês, porque eu queria ver um filme desses, entendeu? Só por isso que eu queria ver, e eu acho que a crítica tá olhando, tá mais atenta, tá menos leviana nesse sentido, sabe? Tá levando em consideração que não é todo dia que uma mulher, ou seja, isso tem que ser levado em conta, né? Que uma mulher pode fazer um filme desses. Sim, então, sim. Se não é todo dia que uma mulher pode fazer um filme desses, então que filme é esse, né? Então eu tenho sentido isso, assim, na crítica.
essa preocupação. É interessante, porque é um caminho bem, vamos dizer, é um caminho bem importante esse que você está traçando, porque como você falou, ao mesmo tempo que você acaba não tendo muito com quem trocar, ao mesmo tempo você também acaba criando um caminho totalmente inédito e vira também um norte aí para tantas pessoas que de repente querem fazer um cinema de gênero, né? Isso. Eu até ia trazer aqui para as pessoas, para quem não sabe, a gente tem dados aqui da Ancine que mostra que nesse ano a gente já teve aí um público de quase 90 milhões de pessoas que foram aos cinemas. Dessas 90 milhões que foram ao cinema, a gente teve 18 milhões que foram para ver títulos brasileiros. Então assim, existe um crescimento de 2017 para 2018 em relação ao cinema nacional. E eu acho que um dos fatores importantes é justamente a gente tá vendo o mercado cinematográfico brasileiro dando mais espaço justamente para isso, para cinema que traz gêneros diferentes, que a gente vê aí, né, um cinema um pouco mais profissional, vamos dizer assim, né? Passa tudo! Passa tudo! Vamos! Passa a grana do caixa do copo! Passa a cabeça! Passa a porra do dinheiro que ninguém tá de brincadeira aqui, tio! O que tá acontecendo aqui? Justamente sobre essas contradições que a Gabriela estava citando, falando sobre a formação dela, o papel de mulher que opta por um cinema de gênero que também é desvalorizado, e felizmente a gente está perdendo esse preconceito que a gente tinha com isso, com o terror e com a abertura do terror para você poder explorar esses temas, que é algo que existe em termos como pós-horror, pós-terror, o que for, mas é algo que existe assim no terror desde sempre, assim, sabe? E a gente não precisa recategorizar isso ou tentar gourmetizar de alguma forma o terror, assim. E aí essa contradição no próprio título do Animal Cordial, que você falou bastante sobre isso também, da contradição, mas dessa contradição que você mencionou também do slasher e do papel da mulher no slasher, né? O que leva também ao giallo, assim, que é um negócio que eu não imaginava que fosse ter muito disso no filme, assim, é algo que até mesmo nos créditos iniciais... Eu amo o giallo, assim, amo o diálogo. Eu descobri o diálogo com 15 anos de idade. E pra mim aquilo era um negócio tão absurdo e tão maravilhoso. Porque a questão não é que o olhar masculino ele é tão importante quanto o feminino. Sim. Mas o feminino, por muito tempo, ele não existiu. E eu não advogo um cinema que exclua o olhar masculino de forma alguma. Eu só advogo esse olhar que eu digo a autoria, tá? Não tô defendendo que existe uma sensibilidade feminina, né? Mas é só um lugar de onde a gente vê um objeto. E se a gente só vê um objeto de um lugar, a gente perde todos os outros lados. É só isso. E eu, assim, amo o diálogo e gostaria de ver o diálogo revisitado, sabe? Eu queria ver o diálogo de outros lugares, porque eu acho aquela plasticidade, a falibilidade dos corpos, aquele monte de tipo de morte absurdo, eu acho aquilo maravilhoso de ver, porque é como se a gente ensaiasse uma finitude e ensaiasse a dor, mas não sentisse, sabe? É uma maneira de apreciar o que dói, assim. E eu acho aquilo lindo demais, né? Sim, obrigado. Meu Deus do céu. Algo que eu até, mesmo revisitando ou vendo A Mão que Afaga, assim, eu já percebi algumas dessas influências, assim, sabe? Nas cores, o rosa, assim, sabe? Do aposento da protagonista, tudo mais. E até mesmo algo que eu queria perguntar também é sobre a trilha sonora, assim, que é do Rafael Cavalcante, né? E é sintetizador, órgãos, e aquela trilha sonora tem quase que uma música tema, assim, né? Um tema, um motivo, assim, né? Que predomina em determinados momentos do Animal Cordial, que, tipo, remete muito a diálogo, remete muito a trabalhos, assim, só citando mesmo do Argento, assim, da trilha sonora em si. E como é que foi esse trabalho, assim, com ele, assim, com o Rafael, de indicação, assim, dessas referências? Então, um trabalho muito louco. Eu sou casada com o Rafael, né? Ah! Então, o Rafael é praticamente um escravo desse processo criativo. Não é brincadeira. O Rafa, ele começa a trabalhar muito nos meus roteiros, dos meus filmes, desde o roteiro. Então, é um parceiro que... a pesquisa sonora e o propósito da música está muito ligado à própria construção da dramaturgia. Isso você não vê muito por questões comerciais nos filmes.
porque o músico, ele é geralmente contratado depois que o filme está montado, né? E eu acho isso um erro, porque geralmente o que acontece se você faz isso com constância? O diretor geralmente usa músicas temporárias na montagem. Essas músicas temporárias acabam criando uma memória pro filme. Se desvencilhar dessa música temporária que tá ali só de quase ritmista, né? Só pra... ela acaba tirando a possibilidade de que o compositor, que entra muito tarde na minha concepção, de que o compositor possa escrever de dentro pra fora, não de fora para dentro. Então, a sensação que eu tenho muito da construção musical aqui no Brasil é que as músicas parecem coladas nos filmes, sabe? Parece uma colagem, assim, elas não vêm de dentro dos personagens. Quase que uma música arquivo, assim, né? Nota-se muito. Não tem personalidade. Então, o meu trabalho com ele vai disso. Ele conhece esses personagens desde que esses personagens estão no roteiro. Eu vou pra filmagem, depois que ele já começa a trabalhar numa pesquisa de som, de sonoridade, muito baseada no que os personagens sentem e escondem, né? O Rafa tem uma coisa de compor pro que os personagens não, assim, pro mais inconsciente existe dentro dos personagens, o que não é dito, o que nem os personagens conseguem articular. Então ele compõe muito em cima disso. Por isso vem os temas, né? Por isso os personagens têm temas. Nos filmes tem uma maneira que o Ângelo Badalamenti trabalha, acho que é uma grande influência dele, que é o compositor do Lynch, né? Que trabalha nesse mesmo esquema, ou seja, trabalha desde que o Lynch está com uma sinopse, né? Então isso é um luxo para mim contar com a participação dele em todas essas etapas. Então, quando a gente vai para a montagem, ele já tem ideias de timbre, de melodia, de frase musical, e ele contribui muito na montagem, sabe? Ele contribui muito ou pedindo menos tempo, ou pedindo mais tempo, e justificando isso com o uso da música. E isso faz uma diferença enorme, né? Poxa, sem dúvida. Você acha que ajuda? Ele conhece mais as suas sensibilidades, entende mais, ou acaba até, de repente, prejudicando justamente por ele te conhecer demais, eu acho que assim, ajuda porque ele sabe que eu sou completamente pneu, né? Então ele nunca vai ele nunca vai pelo caminho mais óbvio, nem mais, ele sempre busca o caminho mais tortuoso, porque ele sabe que eu não sou lá muito certa. Essa é uma dica que você dá então para as futuras cineastas e tal. Casem com compositores aí, gente. Não precisa nem casar, mas assim, sejam muito abertos com seus colaboradores. Eu acho que isso é uma dica que eu daria, sabe? Não tenham medo de expor o ridículo que vocês são para ser fotógrafo, porque eu acho que é dessa matéria que saem as coisas mais bonitas, da fragilidade, né? Não é da imagem de diretor ou da imagem de competência, eu acho que é do frágil mesmo, né? Você falou da questão do frágil, estava pensando justamente também na fragilidade dos personagens, né? Como que você trabalhou isso com os atores, no sentido de, sabe, assim, porque eles também expõem fragilidades, inclusive os protagonistas que são, assim, se mostram tão fortes e tão, né, cheios, donos de si, cheios de si. Como que você trabalhou isso pra gente ter enxergar todas essas nuances e ver essa fragilidade dos protagonistas e tudo mais? Aliás, deixa eu só complementar isso que o Dani falou, porque eu acho que vale uma ressalva aqui, justamente para as atuações, né, do Murilo Benício, da Luciana Paz, o próprio Irandir Santos e tal. Eles estão, assim, primorosos no filme. O Murilo Benício tá com uma atuação que, sabe, é impressionante como a gente consegue sentir o impacto dele. E eu tenho certeza que também teve muito da sua mão aí, né, Gabriela? Eu acho que no cinema, quando você vai dirigir um ator, diferente do teatro, você tem que fazer o possível, e aí vai da técnica ou do método de cada diretor, mas você tem que fazer o possível para se conectar com esse ator. Se conectar e não deixar esse ator jamais atuar para a câmera. A câmera, ela tá ali para flagrar. Ela não tá. A gente tem uma má influência da TV, né? Se vocês perceberem, a TV brasileira, os atores atuam para a câmera. É um negócio e é histriônico por isso. Sim. Quando um personagem atua para a câmera, significa que o inconsciente dele não existe. O que isso significa? Não há nada
nada que ele vá fazer, se ele tem consciência da câmera, que possa sair como um ato falho dessa interpretação. E eu acho que tá na raiz do meu método. Eu sempre ensaio um tempo antes com os atores. No caso de Um Animal foi 1 mês, e esse mês emenda com a filmagem. Isso faz com que, durante esse tempo, essa memória de convivência aconteça entre nós, né? Não é uma coisa forçada, é uma coisa que você vai construindo dia após dia. E eu tenho e aí é uma hipótese minha, né, como criadora, que você só se interessa por um ser humano quando você capta o que não é discurso, sabe? O que ele não te informa. Por exemplo, você conhece uma pessoa, a pessoa fala, eu sou um advogado, eu trabalho não sei aonde, eu já ganhei não sei quantos prêmios. O que menos me interessa é essa informação. Talvez o que me interesse seja a maneira como ele fala isso quase gaguejando, ou o que me mostra uma fragilidade que tem por trás desses títulos todos, ou o que me interessa é o fato dele rir enquanto fala dessas coisas. É o que ele não controla. Então eu acho que quando você trabalha de forma a apagar de alguma forma a presença dessa câmera como uma instância para a qual o ator tem que informar coisas, você capta coisas preciosíssimas, né? Você começa a simular o humano, né? Sim. Porque o humano é isso. Sim. O humano é o que você, pelo menos o que eu acho muito bonito nas pessoas, é o que as pessoas nem têm consciência de que estão me dando, né? É uma maneira também de observar o mundo e de observar o outro e tentar encontrar técnicas, estratégias e dinâmicas e exercícios, improvisações que sempre busquem isso, né? Então eu acho que os personagens todos do Animal Cordial, eles são personagens que não se conhecem. Há muito pouca informação, eu trabalho com muito pouca informação e muito estímulo sensível, sabe? Emoção, uma música, é um estado, pouquíssima informação mental. Porque quanto mais você leva para o mental, mais você diminui esse inconsciente, sabe? Mais o ator conhece tanta coisa, sabe? Tanta coisa que ficam essas interpretações que você não acredita que é uma pessoa que tá ali e não é, né? Não é. E não é. Sim. E é inclusive, eu acho lindo assim que um filme justamente como Animal Cordial, que novamente tocando nessa tecla do slasher, você consegue extrair tanto dessas sutilezas e dessas fragilidades assim, num gênero que é construído basicamente na superfície dos estereótipos assim, sim, né? Onde tem espaço para você trabalhar e é sensacional que você consiga trabalhar isso de forma tão sutil assim, um momento, isso mesmo que você falou, que é o não ensaiado, é o não discurso, que sei lá, sem querer dar spoilers aqui, mas um momento em que a Sarah, né, em que ela, depois de um evento de extrema violência, ela arruma um cílio postiço da outra personagem no lábio dela, assim, alguém. Mas pra ela tá vendo graça naquilo, sim, mas ela não tá fazendo aquilo pra fazer graça. Aquilo diz muito sobre a personagem dela, assim, né? Sim, totalmente, gente. Mas é uma questão de se observar, né? Não sei se eu nasci numa família muito louca, mas assim, as situações na minha família, elas eram comumente tragicômicas. Eu me lembro de uma vez no enterro de um tio, eu era muito nova, um tio meu pulando em cima do caixão, antes do caixão ser enterrado, pra ver se o caixão era forte o suficiente, né? É um negócio tragicômico, assim, você não espera de ação, mas aquilo ali talvez está encobrindo uma tristeza que ele não consegue ainda lidar, então é troncho, é tosco, é engraçado, é trágico, né? Mas... Sim. Isso que vem do giallo também, né? Do engraçado, mas dessa dualidade, né? Sensacional, assim. Não ter medo de ser tosco. Somos toscos como seres humanos, né? Quanto tempo leva pra polícia chegar? Agora a gente precisa de um plano. Socorro! Ninguém vai fazer nada. É melhor a gente sair logo daqui. Qual a última coisa que tu queria fazer? Não consigo pensar em nada. Uma outra entrevista que eu vi sua,
Acho que foi o que você gravou com o Cinematório, né? Que tem também, né, um podcast do Cinematório. Que você falou sobre como os atores no Brasil às vezes chegam no cinema com muita sede, né? Porque a TV não dá tanto espaço para eles fazerem o que eles fazem no cinema, ainda mais num filme como esse. E você também passou, né, pela TV como roteirista Não passei, gente. Olha que beleza. O IMDB me juntou. Tá vendo como o mundo é tosco? Eles me juntaram com uma homônima que fez todos os programas da Globo. Eu não fiz nenhum desses programas. Eu já escrevi mais de 20 vezes pro IMDB e o IMDB não tira. Eu não sei mais com quem falar. Acho que eu vou fazer um vídeo no YouTube e pedir ajuda ao CEO porque assim, eu tô prejudicando também a outra Gabriela Almeida, que não quer ter esses filmes bizarros na biografia dela, né? Então fica essa coisa, todo mundo fala, e você então escreveu pra Xuxa, Malhação, tem sempre esse momento, né? Entendi. Que eu acho maravilhoso, mas não entendi. Não, é ótimo saber, porque eu vi, realmente não tem nada, né? Não tem de informação. Aí eu vi no IMDb, eu falei, bom, acho que no começo ela tava lá, frilando, enlouquecida, vamos ganhar muito dinheiro aqui. E eu ia perguntar de experiências e tal, mas bom saber disso. Não, é o IMDb. Vou fazer uma campanha no Catarse pra, não sei, falar com o CEO do IMDb pra eles mudarem minha... Não, sensacional. Vamos fazer aqui no Cinemação, a gente faz uma campanha. Isso. A partir desse momento, todos os ouvintes aí, né, passa essa palavra adiante aí, pô. Vamos... Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma campanha. Não, bom saber. Vamos ajudar. Deixa eu te fazer então uma outra pergunta. Você falou do Giallo, vocês estão falando do Giallo. Qual a sua empolgação ou o que você... Se você tá empolgada, porque o Luca Guadagnino vai fazer um remake do Suspiria, né? Já tá feito. Já. Tô muito empolgada. Quero muito ver. Não, porque eu fiquei imaginando, falei, nossa, se você gosta tanto do Giallo, você vai estar, enfim, né? Porque o Luca é um baita, né? Não sei se um baita diretor. E eu vi o trailer, vocês viram o trailer? Eu vi muito rápido, não fico. Achei o trailer lindo, assim, tô bem curioso. E eu acho interessante justamente que talvez ele nem adote, acho que as convenções do Giallo, né? Acho que talvez seja por isso que eu tô mais empolgado ainda. Que é porque ele vai dar a própria voz dele, né? Eu acho que ele vai atualizar o Giallo. Eu acho que o Giallo é um gênero aí que tá pra ser descoberto. Eu adoraria contar histórias dessa família, sabe? De histórias do Giallo. Acho incrível. A tecnologia das bruxas, né? Gabriela, olha, a gente tem que agradecer, os nossos ouvintes não estão acostumados assim com uma entrevista mais curta, mas a Gabriela tem um compromisso agora, então a gente vai ter que liberar ela. A gente conseguiu pegar ela aqui, trazer para começar a conversar. Já queria deixar nosso agradecimento por você ter disponibilizado o seu tempo. Fica o convite para você voltar com mais tempo e tal, pra gente continuar discutindo isso, porque tem papo para mais de metro aí. Volto. A gente pode voltar para falar do Suspiria. Ótimo. Na parte 2. Ótima ideia. Tá ótimo. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada para quem ouviu. E vão ver o Animal Cordial no cinema. Vamos sim. Vamos sim, com certeza. Vale muito, muito, é sensacional. Todo mundo gostou. Obrigado, Gabriela, mais uma vez. Valeu. Valeu também. Bom, gente, tivemos aqui a participação da diretora Gabriela Amaral Almeida, que veio aqui conversar sobre todo o percurso dela, né, e o que foi que ela fez dentro do cinema até agora. É uma diretora interessantíssima, que com certeza a gente vai trazer ela aqui de novo para bater esse papo, mas já que a entrevista com ela foi mais curta, vamos agora gastar esse tempo que a gente tem aqui com o podcast, né, até completar aqui pelo menos 1h30 de programa para vocês, né? Vamos falar um pouco então sobre esse filme que tá chegando aos cinemas aí, que as pessoas podem ir para os cinemas assistir, que é o Animal Cordial, que é justamente o filme que a Gabriela dirigiu, escreveu e que a gente conversou um pouco sobre ele aqui. Obviamente, por ser um filme que tá estreando e pela entrevista com a Gabriela, a gente não vai ficar dando spoilers, a gente vai simplesmente falar sobre o filme aqui, as coisas que nos chamaram a atenção. Então eu gostaria primeiro de começar pedindo
aqui a opinião do Dani, do Cauê, né? Sobre o que vocês acharam do filme, assim, em termos gerais, né? Vocês se surpreenderam? Foi um filme que chamou a atenção de vocês ao decorrer dele? Porque pra mim foi um filme que, olha, fiquei sentado na ponta da cadeira ali assistindo ele, porque realmente cada cena me chamava a atenção, me dava vontade de saber, de ver o que ia acontecer. Era uma coisa, é um filme tão curioso, e tem, até a Gabriela falou aqui pra gente que é um thriller, né? Mas ele tem uma coisa assim de suspense, uma coisa assim de deixar você realmente tão curioso com cada etapa dele, que eu acho que chama muito atenção por isso também, né? O cinema nacional tá num caminho foda, assim, do cinema de gênero, e muitos filmes que adotam essas referências e misturam isso com temas intrinsecamente, assim, do nosso país, e eu acho isso foda, assim, eu acho que tem que ser assim, eu acho que a gente tem que fazer essa junção mesmo, a gente tem que mostrar o nosso cinema enquanto a gente faz um pastiche, assim, de outras coisas, e acho que os dois filmes que melhor se saíram nisso, assim, que adotam esse cinema fantástico de horror e de terror, assim, um deles é o recente As Boas Maneiras, misturando também com um elemento mais fabulesco e tal, do Marco Dutti e da Juliana Rojas, assim, sensacional, mas esse Animal Cordial, pra mim, talvez seja o que melhor passou, assim, até de forma até simples, assim, ele conseguiu chegar nesse êxito, assim, principalmente porque ele pega, a gente falou sobre isso, até bem pela superfície, assim, mas logo que eu comecei a assistir o filme, assim, eu quis perguntar da trilha sonora pra Gabriela por causa disso, assim, começou, assim, os créditos iniciais, eu falei, caralho, isso é muito giallo, e isso é muito esse estilo de cinema, assim, só que eu só tinha visto o trailer, vi alguém mencionar slasher, assim, e tal, mas eu não esperava um filme que fosse adentrar nessa tradição fílmica aí do cinema italiano de terror, e quando eu comecei a ver, eu falei, puta, cara, será que eu gosto tanto dessa merda que eu tô colocando giallo em tudo, eu vejo esse tipo de cinema em tudo, assim, sabe? Mas não, cara, o filme foi progredindo, assim, e eu fui vendo uma mistura de muito consciente, muito especial, assim, desses elementos, saca? Tipo, isso que a gente falou do slasher, assim, brevemente, é justamente isso. No slasher é sempre o grupo de personagens de estereótipos de minoria. Tem a piada, que até no Todo Mundo em Pânico, acho que a Gabriela mencionou, mas foi outra piada, que é a do, o negro sempre morre primeiro, quem transa sempre morre primeiro. Acho no cast do Lugar Silencioso, que é sobre essas convenções e tradição do slasher, né? E é muito foda que ela pega isso, em vez de ela colocar esses estereótipos que a gente já tá conhecido, não, ela mistura isso com os estereótipos que a gente tem de diversas classes sociais brasileiras, assim. Sim. Tem o macho topzera, né? Tem até um momento que ele solta um top, assim, que é tipo, é um desenvolvimento de personagem feito numa fala só, assim, sabe? Enfim, eu me empolguei aqui, mas eu acho que é isso. Eu queria até pedir pra você explicar pros nossos ouvintes, quem de repente não conhece, o que é o giallo e da onde que vem, sim, né? Porque a galera pode escutar e falar, uai, que é isso? Giallo, ele foi popularizado, assim, mais no cinema italiano, assim. Vem da palavra gialli, né? Que é o que a gente entende como thriller italiano, né? Mas é amarelo também, por causa das capas de romances policiais, romances de suspense, assim, que tinha uma capa bem amarelada, assim. Tem uma relação até bem parecida com o Pulp Fiction, assim. Que, por exemplo, os contos gialli são pulp, né? São contos pulp, são histórias pulp, e de gênero, assim, do gênero que é a violência, é sexualidade um pouco mais em evidência, essas tramas de assassinatos, essas coisas bem que a gente vê no cinema B, né, no cinema, como diz, de gênero, que abordam esses temas, assim. E o diabo basicamente é conhecido como um slasher italiano, como se ele fosse uma cópia do slasher que veio a se popularizar no cinema norte-americano, assim, no final dos anos 70, começo dos anos 80, assim. Disso que é o slasher, que é o cinema do assassino, né? Tem um assassinato, ele é caracterizado por essas convenções, né? Tipo, o cinema de um slasher americano, né, que a gente conhece, que o Halloween, que é o do John Carpenter também, que é um puta filme que popularizou isso, que depois foi tiraram suco, né, de todo esse filme. Filmes como Pânico, hoje em dia o slasher é tipo uma piada, assim. Sim. Mas o diabo, ele tem as suas características particulares que, tipo, ele meio que é uma cópia
só que ele virou seu próprio monstro, assim. Não sei se essa expressão estaria correta, você pode até me corrigir, mas eu acho que o Diallo, ele tem uma coisa um pouco mais crua, assim, não tem? Sim, mais ou menos, assim, até mesmo como a Gabriela falou, assim, ele, justamente dessas características que eu tava citando, algumas delas popularizadas pelo, sei lá, eu não quero ser um maluco que pode falar por mestres, mas tipo, Mario Bava, Lucio Fulci e até mesmo Dario Argento, eles, como o cinema de italiano é um cinema muito expressivo, o Giallo, assim, é um cinema de muitas, de cores fortes, de movimentos de câmeras também exagerados, mas ao mesmo tempo é uma realidade e tem uma crueza em si nas mortes. Isso, acho que exato, é isso. Exatamente, é muito oportuno, sim, o cru, porque as mortes, elas são bem explícitas e viscerais, mas é isso que é esses toques, assim, do diálogo, que até mesmo nisso você encontra uma lógica onírica, uma surrealidade, às vezes um sangue que, justamente pelo exagero dele, contradiz a forma crua como a morte é mostrada. Então, sabe, você tem uns elementos mais surreais, assim, que é coisa muito particular do diálogo. Acho que é por isso que eu gosto tanto, assim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ô Dan, veja só, segundo os dados da Ancine, a Ancine tem um site muito legal que se chama oca.ancine.gov.br, que é o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual. Lá você tem um painel interativo que mostra, quase que em tempo real, como está sendo o consumo do cinema dentro do mercado brasileiro. Comparado com 2017, a renda total hoje, né, de público, que está indo de público no cinema, caiu até agora 10% de 2017 para 2018, desde o começo do ano até o final de junho agora, né? Esses são os dados da Ancine. Porém, em título brasileiro, a gente teve um aumento de 82% no mesmo período, comparando 2017 e 2018, que foram esses 18 milhões de espectadores que foram ao cinema ver títulos brasileiros. Por que você acha que está acontecendo esse movimento, né? Quer dizer, a gente está tendo uma diminuição de galera indo ao cinema de modo geral, mas um aumento de procura por títulos brasileiros. Será que o Animal Cordial, ele é um exemplo justamente disso, assim, de que o cinema brasileiro, ele começa a ganhar qualidade por estar investindo em gênero e por ter uma qualidade visual também que se equipara ao cinema de fora? Eu acredito que sim. As coisas são bem lentas, né? Mas elas vão acontecendo. Então, o que eu acho que está acontecendo é realmente que, pela oferta maior de filmes brasileiros, a gente está conseguindo... As pessoas estão indo aos poucos, vendo, né? Aos pouquinhos mesmo. Nada muito... Que você fala, nossa... Não tem a ver com aqueles filmes brasileiros blockbusters, né? Que invadem. Não, é assim, aos pouquinhos as pessoas estão indo ver os filmes nacionais, entendeu? Com mais frequência. E eu acho que o cinema... O filme de gênero, né? Os filmes terror, né? Filmes de terror recentes, tem alguns filmes, enfim, bem específicos, né, saindo. Eu acho que eles fazem parte desse movimento, entendeu? É uma pena que eles ainda têm estreias, né, muitos deles têm estreias ainda pequenas. Então, com certeza, um papel importante também desse número tá para essas comédias maiores. Logo, qualquer dia desses aí vai estrear aquele O Candidato Honesto 2, que com certeza vai aumentar isso, porque vai ter um público muito grande, ele vai estrear em muitas salas. Sim. E é uma pena, por exemplo, que o Animal Cordial esteja só nas principais capitais, né? Ele não está em um circuito muito grande. Então, o que a gente tem que, inclusive, pedir para as pessoas vai assistir o Animal Cordial e para mostrar para o mercado e para os exibidores que tem gente querendo ver, e daí, quem sabe, eles aumentam a quantidade de cópias, ou pelo menos essas cópias vão passear mais pelo Brasil, né? Mas eu acho que é uma coisa bem pouquinha, sabe, Rafa? Não é uma coisa que tá todo mundo vê filme, não. Mas eu acho que esses filmes, assim como, sabe, um filme de terror aqui, é um filme diferente do que a gente esperava ali, aquele filme infantil, eles estão aos poucos mostrando para as pessoas que dá para ir pro cinema ver filme nacional sem que seja aqueles grandes produções da Globo, e de novo, nada contra, né? Acho que elas são importantes, mas eu acho que é uma coisa bem sutil, sabe, assim, bem suave. Ele não tá com pressa. Você não é um homem pra me matar. Você já viu muita coisa maluca nessa vida, mas isso daqui... Vai dar tudo certo.
Eu até falei, né, aqui pra Gabriela que eu fiquei muito impressionado realmente com a parte de fotografia do filme, assim. Pra mim, ele fica muito equiparado a qualquer outra produção de qualquer outro país, assim. A qualidade de temperatura de cena, de luz e tal. O filme, por ser um filme de terror ali, um thriller e tal, ele tem muito sangue, tem muita morte e tal. E aí, às vezes, poderia dar aquela sensação de que, pô, se você vai ver um filme desse, um terror brasileiro, às vezes até o sangue é mal feito, né? E, na verdade, cara, é tão bem feito, tudo é tão bem feito, assim, tem um capricho, um cuidado com a fotografia, com direção de arte, com produção de cena ali e tal, que me chamou muito a atenção isso, sabe, no filme. Mas você sabe que a Gabriela falou, né, agora na entrevista, que ela demoraram bastante tempo na pós, que a pós foi complicada, né, e ela falou que eles tentaram conseguir verba e não conseguiram. Então, provavelmente, o Rodrigo Teixeira bancou tudo, né, a RT Features, que bancou bastante. Eu até ia perguntar, infelizmente a gente não conseguiu entrar nesse assunto, mas eu acho que um assunto importante a ser dito é que o Rodrigo Teixeira, ele é um cara que tem uma visão de mercado muito forte. Sim. Então, muito provavelmente, aí é um achismo meu, mas duvido que não seja isso, por ser filme de gênero, né, ele pode ter um sucesso internacional muito forte. Então, provavelmente ele tá mirando nisso. Então, valeu o investimento porque ele vai botar esse filme na Europa, nos Estados Unidos, etc. Então, assim, é aquela coisa, tudo depende muito da grana, e filme nacional geralmente tem pouca. Nesse caso, a gente tem que, né, dar graças a Deus que tem um produtor falando, cara, vamos botar isso aqui pra funcionar, eu vou bancar tudo, mas esse bancar tudo exige uma confiança de que vai ter retorno. Então, provavelmente, ele vai usar esse filme pra, sabe assim, pra vender pra fora mesmo. O que o Rodrigo Teixeira falou, que eu até acabei me esquecendo, assim, mas foi muito bom você ter trazido isso. Que o Rodrigo Teixeira, lá mesmo na coletiva, assim, eu já vi algumas entrevistas em que ele fala um pouco sobre isso. Ele foi indicado ao Oscar, né, Me Chame Pelo Seu Nome. Isso, que exato. ele pôde ter um contato direto, assim, ele disse que ele conversou com o diretor da academia, né, e aí ele disse que o diretor da academia falou assim, pô, e aí, cara, eu vejo filme nacional, vocês não estão sabendo escolher mal os seus filmes que vão representar o Oscar, vocês só me mandam um filme que, tipo, acho que um exemplo mais claro disso é toda aquela palhaçada, toda aquela lambança que houve, e isso sou eu falando aqui, tá, ele não falou nada disso não, mas aquela lambança que houve com O Pequeno Segredo, né, que é tipo, que é um exemplo de filme que ele criticou, que ele falou assim, o que eu tô vendo nacional que vocês me mandam, assim, são filmes brasileiros que se parecem com filmes do exterior, assim. O Pequeno Segredo mesmo parece um desses filmes que você vê toda semana no circuito meio que quer ser um cinema autoral americano, que é o de... Não é um Água com Açúcar, assim, mas é um tipo de drama muito particular, com uma estética muito particular do cinema norte-americano, que ele vê os filmes brasileiros emularem muito isso, e o que ele quer ver é o cinema brasileiro, assim, o cinema de raiz, entre aspas, com as percepções e sensibilidades de cineastas nacionais, e com uma linguagem e com uma visão social, uma visão brasileira, assim. E aí ele não tá vendo nada assim. E acho que é justamente bom o Dani ter falado isso, porque mostra como o Rodrigo tá tentando literalmente pegar, por exemplo, apostar na Gabriela com um filme de gênero de terror, mas que consegue, tipo, esse lance do giallo, assim, e trazer coisas muito brasileiras, que nem o giallo, ele não é conhecido mesmo assim por sua excelência técnica, sabe? Sim, mas sim. Por essas influências de outro tipo de gênero, de outro tipo de cinema, com um apuro técnico, assim, que a gente não costuma ver nesse tipo de filme, com uma atenção pros atores, com umas intimidades que você não costuma ver, assim, principalmente no terror. E, sei lá, eu vi um monte de gente criticando o Animal Cordial, acham ele excessivamente alegórico e tudo mais, mas eu não vejo esse problema, assim. E, tipo, sensacional que produtores como ele estão apostando nesse tipo de filme, assim. É um cara que, seria muito legal a gente conseguir trazer ele aqui, né, Dani? Pra conversar. Então, eu vou... A gente tá tentando, vou falar sobre né? ele também.
Agora, assim, eu acho legal até, vamos entrar um pouquinho nisso, porque assim, o Rodrigo Teixeira, ele é um cara que, tipo, teve aí seu nome, né, bem ventilado, principalmente aqui no mercado nacional, justamente isso, porque nesse último Oscar ele teve seu nome lá vinculado ao filme Me Chame Pelo Seu Nome, chegou aí a concorrer a Oscar e tal. Só que o Rodrigo, ele tá nessa indústria cinematográfica desde 1990 ali, né, ele foi para os Estados Unidos, comprou lá os direitos da adaptação de um livro que era pro cinema, e aí o Ben Stiller acabou se interessando por uma dessas obras e tal, e acabou já fazendo um dos filmes lá do Rodrigo Teixeira. Então assim, o Rodrigo Teixeira, ele tá dentro do mercado americano, ele sabe como é que a roda gira lá e tal, e ele sabe também por onde ele pode caminhar, né, dentro disso. Não à toa ele tá envolvido com grandes obras do cinema nacional também, né, como por exemplo o Tim Maia, ele também fez, O Cheiro do Ralo em 2006, ele também tava lá, o Silêncio do Céu 2016, ele também tava. Então assim, ele tá envolvido com muita obra. E aí quando ele lança, por exemplo, aqui o Animal Cordial, é interessante a gente ver que o Animal Cordial, ele é lançado, sua estreia mundial é no Fantasia Film Festival em Montreal, né, no Canadá. Quer dizer, já tem uma estreia internacional. Então a gente percebe que o Rodrigo, ele tenta caminhar com seus filmes justamente dentro dessa fórmula, assim, que ele sabe que o filme vai ter uma rentabilidade boa, que vai dar um retorno legal e tal, e ele começa a investir em cineastas jovens, em cineastas com uma visão diferente, como a própria Gabriela, né, que a gente trouxe aqui. Sim, e embora tenha filmes de todos os tipos, né, ele tá muito forte no terror, porque ele enxerga justamente o que eu falei, né, ele enxerga um potencial econômico mesmo, imagino eu, né, assim, aquela coisa são filmes que custam mais barato, que dão uma audiência grande porque as pessoas gostam, né, tem um público muito forte, então provavelmente ele sabe disso, né, assim, ele faz muito bem pensado, né? Apesar de que Me Chame Pelo Seu Nome, né, não tem nada de terror. Exatamente, eu tô falando, é porque assim, ele também descobriu entre aspas, claro, o Robert Eggers, né, que é do A Bruxa. Aí eu vi aqui que vai sair um outro filme agora desse diretor com o William Dafoe. Sim. Tem o próximo filme, né, ele é produtor também do próximo filme do Brad Pitt, da Gabriela, né, que também tem uma pegada, então continua tendo uma pegada de horror de alguma maneira, né, a gente não sabe como é que vai ser, mas enfim, ele também tá nessa área, né, ele manja desse potencial econômico mesmo, né. E pro ano que vem ele já anunciou aí que vai ter um filme, ele vai lançar um thriller de ficção científica estrelado pelo Brad Pitt. Quer dizer, se tem um produtor hoje brasileiro que tá fazendo barulho lá fora e que de repente pode ajudar também o nosso mercado nacional, né, se desenvolver um pouco mais, a se profissionalizar, é o Rodrigo Teixeira, né, e é muito legal a gente ver que a Gabriela teve esse contato e teve também essa felicidade de fazer um filme tão autoral, tão com a visão dela de cinema, com a produção do Rodrigo, porque assim, a gente percebe pelo próprio depoimento que a Gabriela trouxe pra gente, que uma das coisas mais sensacionais foi justamente ela ter essa liberdade, né, porque o filme tá impresso ali, o DNA da Gabriela, né, a gente vê muito de Hitchcock, a gente vê muito lá de Halo e tal, então a gente vê muito disso, que é um DNA dela mesmo, sabe, é digital dela. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando naquele momento gostosinho aqui do nosso podcast do Cinemação, quando a gente dá aquela dica para você curtir melhor a sua semana, né, e aproveitar com as coisas que a gente vai trazer aqui para vocês. Semana passada o Dani trouxe aí, né, o seu plano detalhe com os nossos convidados, e aí dessa vez eu quero que você traga um plano detalhe novo pra gente hoje. Dan, o que você trouxe pra gente curtir essa semana? Trouxe duas coisas basicamente, duas coisas até breves, um vídeo especificamente, e aí quem quiser depois acompanhar, né, o canal, mas enfim, esse vídeo eu acho muito legal, e um podcast.
O vídeo é um vídeo do Christian Dunker, ou Dunker. É um psicanalista, inclusive foi a minha irmã que me passou. Ela falou, assiste que você vai gostar. Basicamente, ele usa a psicanálise, os conceitos que ele trabalha, para explicar o porquê da ascensão, né, de quanto está famoso e quanto cresceu o discurso do Bolsonaro, né? E eu acho que ele é muito louco, muito interessante para as pessoas pensarem nisso, assim, tanto caso alguém apoie ele e tudo mais, e principalmente quem não apoia e fica meio indignado, né? Acho que quem não apoia o Bolsonaro fica indignado, fala, gente, pera, de onde vem isso aí? Por que as pessoas estão valorizando o que esse cara tá dizendo, né? Então, é um vídeo de 11 minutos em que ele explica, esse psicanalista explica detalhadamente, assim, como as pessoas pensam, por que ele é uma resposta ao que vem acontecendo no Brasil, de uma forma super imparcial, assim, e muito interessante. Talvez, enfim, é um negócio para ser passado para todo mundo mesmo, então eu sugiro que vocês vejam e passem para quem puder, porque vale muito a pena, é um excelente vídeo, assim, ele amplia os horizontes mesmo. É legal só reforçado que o nome do vídeo é A Psicanálise e o Discurso de Jair Bolsonaro, do Christian Dunker, que tem esse nome, mas é brasileiro, né? Isso, exatamente. Legal, e o podcast? O podcast é o podcast Expresso Café, podcast bem bacana, assim, e eu ouvi um episódio chamado Construção da Masculinidade, em que eles dão aquela discutida eles partem daquele documentário The Mask You Live In, né, que a gente comentou em algum momento aqui. Eles basicamente conversam com uma mulher que estuda masculinidade, estuda, enfim, várias coisas relacionadas a isso, e eu achei bem interessante, bem legal mesmo, assim, então vou indicar pra quem quiser, tanto homens quanto mulheres, pra ouvirem, que vale muito a pena, assim, é bem bacana mesmo, ficou bem legal o episódio. Maravilha, dicas sensacionais aqui do Dani, hein? Olha isso, sempre cheio de muita reflexão essas dicas do Daniel. Fiquem atentos, percebam, analisem as dicas do Daniel, tem muita coisa por trás disso. É porque é o que eu consigo ver, né? Eu consigo assistir, tipo, não tá dando tempo de assistir coisas muito longas de 2 horas. A gente vê vídeo de 11 minutos. E aí, Cauê, o que você trouxe pra gente? Um cara que não vem com toda a frequência que a gente gostaria que viesse aqui no podcast, sem dúvidas, é porque você tava consumindo um monte de coisa, não é isso? Sim, eu tenho visto um monte de coisa, muitos filmes, muitos lugares, essas coisas todas, mas na real, a decepção inevitável que eu acho que vai se concretizar é que eu ia indicar alguma coisa bem relacionada a isso. Eu sei que eu sempre indico alguma coisa muito, não necessariamente antiga, assim, mas algo que já não tá em evidência, não é muito novo. Coisas que, às vezes eu tô na vibe, eu revisito algumas coisas que sempre fizeram sentido pra mim. E aí eu só achei oportuno, porque a gente tava falando do Animal Cordial e você falou mesmo pra explicar do diálogo e tudo mais, e eu ia indicar alguma coisa mais dessa vertente mesmo, assim. Basicamente é o starter pack, assim, do diálogo, assim. É realmente algumas das obras mais celebradas, assim, de um dos mestres desse subgênero do terror aí, mas eu acho que é muito importante, assim, e serve muito bem pra começar. Tipo, foi um dos primeiros que eu vi, e isso só me fez amar mais ainda. Então são 3 filmes que compõem uma trilogia. Eu até citei da trilogia das bruxas para Gabriela, justamente por causa disso, assim, que ela falou que gostaria de fazer mais filmes nessa série do Diallo, filmes dela, assim, todos ambientados nesse universo Diallo. E aí até uma conexão interessante que é o que eu vou indicar, né? Que é a trilogia das 3 bruxas, basicamente. É The Three Mothers Trilogy, que são 3 filmes do diretor Dario Argento, italiano, também um dos mestres, assim, do diálogo, que popularizou e tudo mais, que são Suspiria, Inferno, e em português aqui é meio... Eu não sei se é muito traduzível. Quer dizer, ele é traduzível, mas eu não sei. É A Mãe das Lágrimas, The Mother of Tears, assim. São 3 filmes com 3 bruxas que são as 3 antagonistas desses 3 filmes, né? A mitologia delas é introduzida nesses filmes. No Inferno tem um livro em que eles citam as 3 bruxas, e nesses 3 filmes eles giram em torno delas e da maldição ou do mito delas, assim, e dos personagens lidando com elas. E eu acho que são 3 exemplares, assim, perfeitos, assim, do diálogo, mesmo que exista um debate, justamente por causa do sobrenatural, que dizem que
por ter sobrenatural, eles não se encaixam no diálogo, mas eles têm todos os elementos, eles têm todas as convenções, assim. E, bom, eu acho que se eu falar muito mais, assim, vai ser só eu batendo nas mesmas teclas que a gente já falou nesse cast, assim, sabe? Sobre percepções ou influências e essas coisas, assim. Eu acho que só vou indicar esses 3 filmes, assim, que é a trilogia das bruxas, ou The Three Mothers Trilogy, do Dario Argento, e aí vocês partem daí, nessa incursão ao giallo, assim, e daí vocês podem partir mais obscuras e tal. Pô, sensacional, cara, sua dica. Não tem nada aí de decepcionante, não. Foi muito bom. Valeu. Eu sinto que tipo, pô, podia citar alguma coisa tão mais... Tipo, as dicas do Dani eu acho que são realmente úteis, assim, mas beleza. Não que essas não sejam. Suas estão muito úteis também. Não fica se pautando, não, pelas dicas do Dani aí, porque a do Dani é imbatível. O Dani é a mãe do plano detalhe, entendeu? Bom, vamos lá, eu tenho aqui 3 planos detalhes, um tá um pouco conectado ao outro, quer dizer, o último plano detalhe não tem nada a ver com os outros 2, mas tudo bem. O meu primeiro plano detalhe é o seguinte, assisti recentemente na Netflix ao filme Eu Não Sou um Homem Fácil, um filme que eu tava escutando a galera elogiar bastante, principalmente as mulheres, né, e aí eu falei, bom, deixa eu ir lá assistir esse filme e tal. Assisti e achei o filme extremamente interessante. A ideia dele é basicamente pegar um homem, né, extremamente machista, e ele de repente acorda em um mundo em que todas essas questões sexistas e tal estão invertidas, né? Então, assim, a questão patriarcal, por exemplo, não existe, quem manda na sociedade são as mulheres, existe todo o preconceito, né, em torno justamente dos homens, de ocupar cargos melhores nos trabalhos e tal, enfim. É um filme muito interessante que ajuda bastante a gente a refletir sobre essa questão do masculino, do feminino e tal na sociedade atual. A única crítica que eu tenho em relação ao filme é que em algum determinado momento eu acho que eles masculinizam muito as mulheres, sabe? Eu acho que podia ser um filme totalmente pautado, tipo, como a mulher é hoje, e aí sem precisar masculinizar ela, entendeu? Eu acho que eu entendo a necessidade do diretor de dar uma masculinizada justamente para criar também essa conexão com o público e tal, mas eu acho que isso também, tipo, de alguma forma é uma derrapada do roteiro, sabe? Podia ter deixado a mulher se vestir como ela queria e tal, e não é muito isso que a gente vê mulheres, sabe, usando terninho e tal, então assim, me incomodou um pouco isso. Fora isso, eu acho que o filme tem um discurso ótimo, que vai ajudar muita gente a refletir, e que traz uma visão que é uma visão incômoda, sabe? Para qualquer pessoa que for ver esse filme, vai se sentir incomodado de alguma forma, seja por ser homem, seja por ser mulher. Então acho que vale a pena ser assistido, tá na Netflix, bem fácil aí de ser encontrado. Aí, conectando a esse plano detalhe, tem um outro que é o podcast As Matildas, número 32, que saiu já faz um tempinho, mas que a Grécia e a Ioli discutiram justamente sobre esse filme. Então é bacana você ir lá, ver o filme e depois escutar o podcast para saber justamente a visão de 2 mulheres inteligentes, estudadas e tal, e que vão falar o que elas acharam sobre esse filme. Então fica a dica para você escutar o nosso podcast aqui da casa. E por último, uma dica que não tem nada a ver com esse assunto, que é uma música. Queria indicar uma música. Eu fiquei encantado com uma música de um grupo chamado United Pursuit, que é um grupo que toca umas músicas assim até mais religiosas e tal. Então, não sei se as pessoas vão se incomodar com isso, é um grupo americano, mas eu gostei muito do estilo da música, que é um estilo que eu gosto muito, é uma coisa mais acústica e tal, que tem uma brincadeira com coral, então eu fiquei muito, muito feliz assim de ter encontrado isso, e a música que eu vou indicar chama Since Your Love.
É uma música, como eu falei, é uma música religiosa e tal, mas eu gosto muito de toda a parte instrumental. A própria música também tem uma atmosfera muito gostosa, assim, sabe? De você escutar e tal. Então vai ter link aqui no post para quem quiser, de repente, escutar uma bela música, sabe? Num dia para relaxar e tal. Tá aí mais uma dica para você curtir sua semana. Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação 286. Fizemos aqui essa entrevista sensacional com a Gabriela, né? Batemos esse papo, entrevistamos ela, falamos um pouco também sobre a parte de produção, né? Do Rodrigo Teixeira, sobre o filme dela. Então um papo diferente, né? Esses últimos podcasts estão sendo um pouco diferentes, estão saindo em data diferente, estão saindo de formatos diferentes. Mas é isso aí, sempre inovando, né? Para que as pessoas possam curtir mais e mais o nosso podcast, não é isso, Dan? É pra gente sair da zona de conforto e pro ouvinte também sair da zona de conforto, né? Exatamente. Porque, afinal de contas, se você só fica na zona de conforto, você não cresce. Olha aqui, virei coach agora, tô falando de autoestima. É isso aí, demais. Então, bom, queria agradecer aqui, né, a presença do Cauê, que ajudou a gente a fazer essa entrevista, que trouxe aí todo o seu expertise terrorístico pra cá. E, Cauê, muito obrigado mais uma vez. E deixa aí, né, seu Twitter, onde que as pessoas vão lá falar com você. Bom, é isso. Valeu, Rafa, valeu, Dani mesmo. Novamente, é um aprendizado coletivo, mútuo aqui, de todo mundo. Muito foda conversar com uma mina, com a Gabriela, que é diretora e manja tanto, e até mesmo todas as questões que vocês trazem aqui é muito foda sempre. Novamente, só agradecer, #gratidão, como é o meme lá. E Boa. Cauê Petito, qualquer rede social, acho que não tem mais ninguém com esse nome no Twitter também, então só você achar lá, Cauê_Petito, sem acento no E nem nada. Eu prometo começar a twittar mais. Eu retuito coisas legais, eu retuito coisas interessantes, ainda que eu não fale muito, mas tudo bem. E é isso, valeu, gente. Vejam todos os planos, detalhes, o pessoal que tá ouvindo aí, e é isso. Valeu, Cauê. Sempre muito bom conversar com você. Dan, mais um podcast gravado. Dessa vez eu fiquei até o final, Dan. Prometo que não vai mais se repetir, tá bom? Não, tranquilo. Pode, de repente, a gente, enfim, vamos combinar outras coisas. Eu queria agradecer a todo mundo. Valeu, Cauê. Valeu, Rafa. Agradecer aqui depois, né, após a saída, mas ainda assim agradecer a presença da Gabriela, que foi sensacional. Pra todo mundo que tá ouvindo, pelo amor de Deus, vamos prestigiar o cinema nacional. Vai lá ver o Animal Cordial, vai ver o alguma coisa assim, vai ver outros filmes, vai ver o Unicórnio, vai ver tudo que der pra você ver, porque tem muita coisa muito boa no cinema brasileiro e a gente precisa valorizar. É isso, até semana que vem. O podcast Cinemação 286 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.